A paz do Senhor, meus amados. Nós estamos começando aqui mais uma escola bíblica dominical. Eu estou gravando essa escola para depois colocar na rede, os irmãos da rede também desfrutarem desse estudo. No nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos participar, vamos tirar dúvidas. Você que vai ver esse vídeo depois, que eu não estou fazendo ao vivo, eu estou fazendo uma gravação, você pode fazer as perguntas nos comentários. Por favor, faça as perguntas suas desse estudo nos comentários e eu estarei respondendo, dando o maior prazer em responder. Amém? Isso no YouTube, né? Se eu colocar em outra rede, como eu vou colocar lá no X, né, que era o antigo Twitter, também dá para se comentar, né? No Face também dá para fazer comentário. Então, onde estiver, você pode fazer a pergunta. Bom, amados, Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Todos amados abriram? Amém. Lucas 22, Evangelho de Lucas, capítulo 31 e 32. Amém? Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aleluias. Aqui nós já oramos, né? Fizemos um culto de oração. Depois já podemos ir direto aos comentários e o estudo. Amados, o que eu quero salientar logo de saída é quando o Senhor disse para Simão Pedro: Satanás reivindicou, né? Solicitou você para te peneirar como, né? Para se andar com você, te peneirar. Aqui diz, deixa eu ler melhor aqui, te peneirar como trigo. Peneirar, vocês já viram peneirar? É separar, né? Na peneira, aí separa o grão da casca, não é isto? E como faz com arroz também, já viram arroz? Você bate o arroz ali na peneira, aí ali vai saindo a casca e passa o que é bom. O que eu acho interessante aqui é que Pedro, mesmo sendo aquele apóstolo escolhido de Deus, né? A dedo, o Senhor diz que Satanás aqui, Satanás reclamou, ou seja, solicitou peneirar Pedro. O que podemos entender disso, amados? Um homem escolhido apóstolo e depois foi chegar a ser líder dos apóstolos, né? E Jesus dizendo aqui, Satanás reclamou, né? Reivindicou, podemos dizer, peneirar você, ou seja, pegar você e fazer prova em você. O que nos diz isso? Aí depois Jesus ainda diz, você quando se converter, ajuda teus irmãos. Glória a Deus. Meu Deus! Palavra forte, né? Quando você se converter, Pai do Senhor de Caneza, abençoe, ajude os teus irmãos também a se converterem, se fortalecerem. Primeiro, o que é peneirar, como nós já falamos, né? É passar na peneira, selecionar, também podemos dizer. Então, Pedro aqui, com certeza, tinha dado lugar. Porque o inimigo não pode reivindicar, olha, tentar colocar a mão em nós, sem nós darmos lugar a ele.
Pedro com certeza deu legalidade. Por isso houve a necessidade de Jesus interceder por ele, para que ele não fosse peneirado por Satanás. Fala, não, esse aqui você não toca. Glória a Deus. E foi e o repreendeu. Quando você te converter, Pedro, Pedro já está convertido por Jesus. E não estava convertido, gente. Gente, tem muita gente assim dentro da igreja. Os Pedros antigos estão dentro da igreja, caminhando com a gente. Pedro caminhava com o próprio Jesus, ouvia a palavra da própria boca de Jesus. Hoje a igreja é a mesma coisa, porque nós ouvimos a palavra do próprio Espírito. Nós estamos na dispensação do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo está no meio da igreja. Jesus disse que não nos deixaria os órfãos, mas mandaria o Espírito da verdade, e Ele nos faria lembrar, ou seja, nos ensinaria tudo aquilo que Ele nos ensinou, nos fazia lembrar de tudo que Ele nos ensinou. Então nós ouvimos também direto do Pai, através do Espírito, a igreja. E no entanto, muitas pessoas ainda, como esse Pedro lá, ainda não convertido. Eu digo, às vezes, eu já te disse algumas vezes, dentro da igreja há pessoas convencidas, não convertidas. Convencidas que há um inferno e que há um céu, e talvez ela esteja na igreja com medo de ir para o inferno. Eu vou te dizer, está pelo motivo errado. Ou talvez esteja aqui porque está na Bíblia dizendo que tem céu, ela foi convencida que tem céu, e ela quer ir para o céu. Filho, vou te dizer de novo, está aqui pelo motivo errado. Por quê? Por quê? Porque é preciso uma verdadeira conversão. Aleluia. Mas pastor, qual a diferença então de ser um convertido? Porque não tem como você ser um verdadeiro cristão se você não for um verdadeiro convertido em Cristo Jesus. Jesus falou, não adianta eu ser um convertido, um convencido religioso, frequentador de culto, não é? Sem eu estar verdadeiramente convertido em Cristo. E para isso o Senhor falou com uma pessoa muito religiosa, foi Nicodemos, disse para ele: vos é necessário nascer de novo. Um convertido, meu querido, legítimo, um cristão legítimo, ele é nascido de novo. Ele não é mais a mesma pessoa de antes, não pode ser, não tem como ser, porque se ele tem o Espírito Santo agora, ele não tem como ser o antigo, ele não tem como mais ter as prioridades antigas, não tem mais. Se tem, é porque ainda não houve conversão. Eu costumo dizer, né, que na igreja tem crente e cristão, porque hoje precisamos fazer essa separação, porque há muitos envergonhando o evangelho, e nas redes, quando evangelizo, eu faço essa distinção. Crente não é sinônimo de cristão, porque infelizmente não é. Tem muita gente convencido, poucos convertidos. Infelizmente. Porque, preste atenção, pastor, explique melhor. Olha o que o Espírito Santo me mostrou, preste atenção. O Senhor Jesus disse assim, orai pelos vossos inimigos.
orar pelos inimigos, amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, né? Melhor a ordem, certo? Meu amado, aí tem gente que fala, pastor, aí também. Sabe por quê? Porque eu ainda não houve conversão. Deixa eu te explicar uma coisa, olha para mim. Eu estava caminhando, eu caminhando na academia, sempre estou buscando o Senhor. Eu falo aqui para vocês de que o culto não acaba. Acaba a reunião nossa. O culto precisa continuar na minha vida, irmão. E quando a Bíblia diz orar sem cessar, eu até falo, é até errado, porque há muitas coisas na Bíblia que não é traduzida, ela é transliterada, né? E orar, ela não foi traduzida. Orar vem do grego oratória. Orar significa do grego falar. Quando diz lá, orai sem cessar, a Bíblia está dizendo assim, preste atenção, traduzindo, falar com Deus sem cessar. Olha o que Jesus conquistou para mim, por você. Se o Espírito Santo mora dentro de mim, por que separar? Não é depois do culto, ele vai ficar aqui, eu vou para casa, não, ele vai comigo. Ele vai dentro de mim. O Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Cristo. Eles são um só. Portanto, eu estava caminhando e Deus falando comigo, e pessoas tinham se levantado contra mim na igreja, e eu falando, Senhor, eu quero orar por eles. Aí Deus me deu uma revelação maravilhosa. Deus falou assim, meu filho, ore por eles, como Jesus mandou para aqueles que perseguem, ore por eles, para que esse espírito maligno que eles deram lugar, quando eles têm raiva, estão com raiva de você, estão com ódio de você, porque deram lugar ao derrotado que te odeia. Porque quando você veio para mim, você é meu, ele te odeia. Então deram lugar a quem te odeia. Essa raiva que eles têm não é deles. Foi colocada no coração deles. Então faça assim, ore por eles, para que esse espírito, né, que está trazendo essa cegueira, esses sentimentos, caia por terra em nome de Jesus. E ore para que o meu espírito os encha, que eles sejam cheios do meu espírito. Olha o que significa. Aí me deu mais claridade, mais ainda entendimento do que Jesus quis dizer quando ele falou, orai por aqueles que vos perseguem. Porque quando eu oro por aquele que me persegue, porque preste atenção, a nossa guerra, luta, batalha não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas mais, não é verdade? A Bíblia diz que a nossa guerra hoje é contra principados e potestades do mal nas regiões celestes, demônios. Portanto, quando eu... Acabou, será? Acabou. Vamos lá, sei por enquanto. Portanto, quando eu oro, olha só, quando eu faço isso, o que é orar por aquele que te persegue? É fazer isso. Orar para aquele, né, que está oprimindo aquela pessoa, aquele chefe que o diabo está usando para te oprimir. Ou a sua mãe, que não é convertida, você, o jovem converteu, na verdade, muitas vezes, você vai na igreja lá, tá virando, aí fala até que está virando, o menino começa a ir na igreja, está virando fanático, não é verdade, assim? Ou o marido da mulher, né? Infelizmente, as pessoas dão lugar, seja até dentro da igreja. Irmãos que infelizmente não vigiam, ou às vezes são desses convencidos e não convertidos, que pegam às vezes até convertido, irmão. Porque a Bíblia diz que nós poderíamos também errar. Nós também podemos pecar. Não é? A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Porque ele, cara, eu estava falando com o Montinaldo, né, Montinaldo lá? Ele não é nada, ele é um derrotado. Ele foi triunfantemente derrotado naquela cruz, ele não é nada. Ele não é nada. O Senhor Jesus diz que nos deu toda a autoridade
sobre todo o poder de Satanás. E ele disse mais: e nada, absolutamente nada, lhes causaria dano. Aleluia! Olha como ele foi derrotado, até que lhe foi dado através do nome de Jesus. Eu sendo cristão, foi-me dada autoridade sobre todo o poder dele. Romanos 5, 18, que a gente fala muito aqui, né? Aquele que não anda, né, praticando o pecado, não vive uma vida de pecado, né? Aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno faz o quê? Não toca, não pode tocar. Não pode tocar em nada que é seu. Não pode tocar na tua casa, não pode tocar em você. Mas ele pode pegar pessoas que dão lugar para tentar te oprimir. Mas se você estiver cheio do Espírito, e você for um verdadeiro convertido, que Pedro ainda não era, né? Um verdadeiro convertido, um nascido de novo, um verdadeiro cristão, você vai fazer o que Jesus falou: orai por aqueles que você persegue. Aí você vai orar por aquele que te persegue, você não vai orar contra aquela pessoa, contra João, Maria ou José. Você vai orar contra aquele, você vai ter visão espiritual. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, olhem para mim, têm discernimento espiritual. Aí você vai fazer a oração correta e vai orar contra aquele demônio que está usando aquela pessoa, aquele espírito maligno, porque a nossa guerra, eu repito, né? Não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades do mal nas áreas celestiais. Então você vai orar corretamente pelo verdadeiro inimigo. Que é esse inimigo? O irmão que veio levantou contra mim, deu lugar ao diabo, levantou contra mim. Não, não é ele que é meu inimigo, não. Não tem inimigos. Em carne e sangue, não. Agora Satanás e seus demônios são os inimigos. Entende? Aí eu vou orar para que esses demônios saiam e que o Espírito Santo encha aquele irmão que se rebelou, né? Aí o irmão vai, o Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, vai gostar. Olha o que você fez com o seu pastor. Olha o que você fez com o meu servo. Entende isso? Isso é vitória. Não orar pelo mal do outro, porque o outro me machucou. Isso não é vitória. Isso para quem é um verdadeiro cristão é derrota. Porque quem é um verdadeiro cristão ama, irmão. Ama. Jesus disse que coisas que resumiria todo o mandamento. O novo mandamento vos dou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, quando você vê o seu irmão mal, cara, se você não se sente mal, meu irmão, talvez você esteja como Pedro lá ainda, apenas um convencido. Porque quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem é o verdadeiro cristão, ama, e um amor totalmente diferente deste do mundo, porque era um amor agape. O amor agape do grego vem de Deus. O amor agape, ele vem do Espírito Santo. O amor natural vem porque eu amo meu irmão é legal comigo, gente boa, não é verdade, comigo é legal. Mas o amor agape ama incondicionalmente, irmão Jorge, nosso decano Jorge. Ama incondicionalmente. Se o meu irmão me ama ou não me ama, não importa. Eu amo. Mesmo quando a pessoa se levanta contra você, olha como é tremendo isto. Quando você é um verdadeiro convertido, um verdadeiro cristão, quando a pessoa se levanta contra você, claro, nós somos humanos. No momento você fica sabendo, talvez você, né? Aquela reação imediata. Você venha a errar ou dar sentimento à ira. Mas o Senhor nos aconselha que o sol não se ponha diante da tua ira. Irai-vos, mas não pequeis.
Ou seja, não dar continuidade, o quê? Aquela ira momentânea. Não está amarrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí você vai olhar para o teu irmão, a situação dele, você vai sentir pena dele, não? Aleluia. Bendito seja Deus. Entendi isso, amados? Alguma pergunta até aqui? Algum complemento? Vamos participar, gente. É escola dominical, tá? Pastor, quero fazer um comentário. Pode falar, filho. Eu tenho uma Bíblia aqui que ela dá uma explicação sobre o que o senhor está falando. Sobre Pedro, né? Uhum. Pedro é avisado, né? Do Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis Satanás pediu. Aí o complemento dá-nos um vislumbre do mundo espiritual. Quando Satanás pede para Jesus. E depois, o qual era muito similar à mesma petição que fez Satanás com respeito a Jó. Aí tem a outra parte: para você andar como trigo. Satanás prova para fazer ressaltar o mal, enquanto que Deus põe em prova para fazer reluzir o bom. A pura verdade é que Deus, às vezes, utiliza Satanás como seu instrumento para tratar com caráter, provocando assim nos homens o desejo de procurar a santidade de Deus em lugar da própria. Aleluia. O que a gente sempre ensina aqui e prega, né? Estou batendo com isso aí. Que Satanás não passa do serviçal. Glória a Deus. A vitória foi tão grande, gente, que, sabe, você precisa ter discernimento espiritual para entender o quão grande foi a vitória na cruz. Satanás não passa de um mero serviçal. Não é o servo, não, o servo são os anjos grandões lá, todo branco, né, que foi expulsou ele e os demônios lá que queriam se rebelar contra Deus. Vai botar um anjão daquele para mexer com sujeira? Não, ele pega Satanás, que é fundo de mundo. Não é verdade? E permite que muitas vezes, como você diz aí, o irmão falando do Jó, permite que venha provas para nos até fortalecer, irmão. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que a tribulação num cristão de verdade, na pessoa que é o convencido, que é apenas um religioso dentro da igreja, vai ter derrota. Porque não foi Deus que está permitindo a luta. Você tem que saber de onde vem a luta. Quando você está passando por dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a si mesmo. Espera aí, eu estou passando essa luta está vindo. Espera aí, essa luta está vindo financeira, por quê? Cara, hoje, olha, presta atenção. Hoje o banco, você precisa ir no banco pegar cartão de crédito, não. Eles mandam pelo correio. É verdade. É só você desbloquear aqui, liga para o telefone, né? Mas era assim, aí o cara vai, o decano Jorge, e arrebenta os 5 cartões que mandaram para ele. Estoura o limite. Aí o cara, às vezes, não tem dinheiro para pagar a luz no final do mês, porque tem que pagar as contas, tudo. Aí vai culpar, irmão Jorge, Deus. Vai culpar Deus. Eu sou fiel ao Senhor, Deus. Não, irmão. Não, é porque você não ouviu Deus que diz não gastar o seu dinheiro com o que não é pão, e irresponsabilidade foi e estourou 5 limites do cartão. Você precisa entender que você precisa mudar. Você está dando brecha. O irmão, mas está passando a dificuldade no meu casamento, está uma porcaria. Ai, irmão, senta com ele, vai fazer um discipulado, um gabinete pastoral. Pastor, de vez em quando eu dou uma olhadinha lá no filmezinho lá. Né? Meio assim, sabe, pastor? Para dar uma aquecida. Cadê isso para dar uma aquecida? Né? Eu dou uma olhadinha naquele filme. Eu pornô de né? E que o quê? Dando lugar a espírito de prostituição, de adultério. Ele quer o que do casamento dele? É um casamento abençoado. Então nós precisamos primeiro, quando passamos por luta, eu na área financeira sou fiel.
Sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta, né? Que é essa área que o Senhor nos ensina. O casamento, sou fiel com a minha esposa, não olho nem para a direita, nem para a esquerda, desejando, porque a Bíblia diz, se você olhar para uma mulher, Jesus disse, e desejá-la, você já é adulteiro, porque você olhou com o coração mau. Entende? Coração mau. Você pode chegar a achar uma menina linda e não pecar. Nossa, que menina linda, não é? E não pecar, porque você não desejou ela, você achou ela linda. Entende isso? Só. Mas o que Deus fala é quando vem a maldade, a intenção do adultério, não é? Então o que acontece? Aí a pessoa quer ter, um casamento. Não vai, irmão. Você que precisa se consertar, porque se você, eu posso orar por você, você pode jejuar 24 horas, mas se você continuar dando essas brechas, essas legalidades, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, você vai dar legalidade. Filhos, olhem para mim. Há uma lei espiritual no reino de Deus. E a lei é o seguinte: se você não der lugar, ele não pode entrar. Tanto é que Deus respeita, até ele respeita essa lei. Porque ele diz, eis que estou à porta, ele não invade você. Ele bate na porta para você abrir. Aí, por quê? Porque ele já na sua onisciência, onipotência, onipresença, o seu saber tremendo, ele sabia, quando botou essas leis, que era para nos proteger também de Satanás. Porque se nós não dermos lugar, não abrir a porta, ele não pode entrar. Você entende isso? O que eu preciso é fazer uma avaliação na minha vida, na luta que eu estou passando. Peraí, isso aí foi eu que semeei. Eu estou colhendo, né? Tudo que o homem semear, colherá. Como é que eu vou querer plantar feijão, colher milho? Plantar, coisa errada, pecado, erro, e colher bênção. Irmão, seja inteligente. Então eu preciso olhar e falar, não, eu preciso me consertar nessa área. Eu preciso me consertar e orar ao Senhor para te dar força, para você se consertar e não cair mais naquele erro, naquele lugar que você está dando a Satanás. Entende? Porque se não dermos lugar, ele não pode entrar. Aleluia. Por isso que eu digo que Satanás reivindicou, por isso que eu digo que Pedro talvez tenha dado algum lugar, porque não foi Deus que mandou fazer, porque Jesus não queria, Jesus não queria, porque Deus não foi. Foi ele que deve ter dado algum lugar. Jesus falou, não, nele você não toca não. Mas avisou ele, você está dando lugar. Você vigia que você está dando lugar. O que deu, que eu estou falando aqui agora. Faça uma autoanálise, Pedro. Porque você está dando lugar a Satanás, e Satanás tive que interceder por você. Você é forte. Fala, pastor. Há uma diferença entre você ser provado por Deus e dar brecha, né? Isso aí. Porque no mundo nós teremos aflições, o próprio Jesus disse que o mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as provas, elas vêm. Não, quando Jesus disse até isso, são 3 aflições, preste atenção. Tudo que acontece no mundo, nós também teremos aflições. O irmão viu lá a situação lá do cara lá que perdeu a casa, né? Perdeu tudo embaixo, perdeu tudo em cima. Aí ele olhou aquilo, ele chorou. Ele sofreu. Trouxe um sofrimento para ele. Por quê? Porque ele viu lá as circunstâncias, a situação que Jesus diz, né? Nesse mundo tem as aflições, a aflição que ele passou. Casa de irmão, até cristão também recebe enchente, irmão. Eu te garanto, tem cristão lá que encheu a casa dele. É isso que Jesus quer dizer. O que o mundo teve Covid, não teve? Teve cristão que teve Covid, ué.
É isso que Jesus quer dizer. Nesse mundo tereis aflições. O cristão não bate de carro também. Depois de bater o carro. Tem, se você não tiver dado lugar. É coisas do ocorrido da vida. Acontece. Por isso que Jesus diz: esse mundo tereis, como todo mundo tem. Só que eu venci. Aleluia. Eu estarei com você. Se você perder a tua casa na enchente, eu vou te dar uma melhor. Porque você não tem culpa nenhuma. Você estava apenas, o que o mundo está. Esse mundo teria aflições, mas eu venci o mundo. Essa é a diferença. Você foi mandado embora por causa da empresa fechou, os outros também foram. Nesse mundo tem aflições, mas eu venci. Eu sou contigo. Eu vou te abrir uma porta melhor do que essa. Entende isso? O que Paulo diz também sobre sobre os convertidos verdadeiros cristãos. Na vida do verdadeiro cristão, a tribulação produz o quê? Diz Paulo. A tribulação produz perseverança. Olha que escadinho, olha a escadinha. Na vida do verdadeiro cristão, a luta, a adversidade, irmão, ela vai produzir o quê? Eu vou perseverar em Deus mesmo naquela tribulação. Olha aqui. Aí quando você persevera, produz perseverança. Aí depois da perseverança produz o quê? Experiência. O que é experiência que eu estou dizendo? Vem a luta lá, sua casa invadida, você mora lá no Rio, estou invadindo. Aí Deus vai lá e depois te dá uma casa nova, melhor do que você tinha. Experiência. A experiência, você teve perseverança, você perseverou, você não cedeu àquela luta, você não se corrompeu contra aquela luta, você continuou firme no Senhor, mesmo na luta. Aí você tem a experiência da vitória, aí produz experiência. O que é, aliás, esperança? O que é esperança? Esperança é fé. Fé é esperança. Olha lá em Hebreus 11, a partir do versículo 1, né? Esperança das coisas que você nem viu, ainda nem aconteceram, não estão nem consolidadas, mas você já crê, já espera. Então isso vai fazendo você cada vez mais forte. Quanto mais tribulação você passa, você persevera, mais você vai ter experiência, você vai ver os milagres de Deus acontecer, mais os milagres de Deus, mais fé você vai ter. Vai criando um ciclo virtuoso na nossa vida. Aí quando vier a tribulação, essa beleza, daqui a pouco passa, eu vou ver o milagre, entende? Vira um círculo, por isso que te fortalece. Por isso que Paulo está dizendo que na vida de um verdadeiro cristão, né, as lutas, as tribulações, as adversidades produzem perseverança, e depois produz experiência, e produz esperança, que é fé. Entende isso? Então não tem como perder. Se você estiver em Cristo, não há como perder. Porque nós estamos debaixo da mão de Cristo. Agora, como o pastor estava falando, eu preciso discernir qual é a raiz da minha luta. A raiz da tribulação que eu estou passando é porque eu plantei coisas erradas e estou colhendo? Ou não plantei, eu faço maná? Não, sou fiel no Senhor, diz uma oferta, sou fiel no seu com a minha esposa, né? Se tiver problema no casamento, não é isso. Se tiver problema, né, fora com alguma coisa, eu não dei, aí eu saio, eu sou assim, não sei você, eu vou te dar a oportunidade, eu sou assim, não sei você, eu estou passando qualquer luta, né, pastor? Eu faço uma análise, o que eu errei? Falei alguma coisa? Eu deixei lugar algum pensamento? Eu me vasculho, sabe assim, com aquela linguagem de óculos de lupinha assim. Não dei lugar em nada. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aí, meu filho, vem uma fé tão grande. Pode ser a luta, sabe, que eu tiver, o mal que eu estiver passando, às vezes, por essa enfermidade. Mas vem aquela, sabe, fé. O Senhor permitindo a luta para me fortalecer.
Entende isso? Eu passo ali, eu passo no deserto dando glória. Aleluia. Entende isso? Agora, quando eu vejo, eu passo a luta, opa, achei, deixei a desejar aqui, dei mole aqui, Senhor, e não percebi. Aí eu vou, me conserto, eu dou testemunho aqui na escola. Eu fui altamente rude com o professor na escola, lá na academia. Aí depois que eu fui rude, olha, a ira, ele pegou uma ira e me errei. Aí eu falei, poxa, no próximo dia que eu estiver com ele, eu vou pedir perdão para ele. Você tem que vasculhar, irmão. Como é que está a minha vida? Não é? Você mesmo fazer uma análise, o que eu fiz? Não, eu errei. O que eu fiz? Eu cheguei lá, no outro sábado, porque só estava sábado. Cheguei ao meu irmão, me perdoa do jeito que eu falei com você. Eu fui rude. Eu não podia ter feito aquilo. Ele falou, não, nada a ver, não tem sim, a ver sim, tem que ser você. Eu errei com você. Me perdoa. Aí, né? Ficou até impactado. É difícil as pessoas pedirem perdão hoje. Aí ele pegou, sabe o que falou depois? Sabe o que ele chegou a falar? Eu mando um vídeo, né? Esse vídeo que eu faço os cortes. Eu mando no WhatsApp da academia. Falou, vi sua mensagem. Muito legal. Glória a Deus. Fala, Vitor. Pastor, olhando para Pedro, né? Sabemos que Jesus chama Filipe, Jesus chama André, e André chama Pedro. E Pedro era uma pessoa improvável, né? Tipo, ignorante. Ele era muito instável. Um pescador, ignorante, bobo. Todas as maneiras. Sim. E dentre os 11 apóstolos, esse que Deus coloca como... Pois é. Olha só pra você ver, o improvável, aquele que ninguém dá nada pra Não, ele. aquele que eu acho que os 12 falavam assim, isso aí deixou assim. Só me vê levando bronca. Sim. Né? E no mundo espiritual, o Satanás pede justamente para quem? Para Pedro, porque sabia o propósito da vida de quem? De Pedro. Então eu vejo Pedro como uma esperança. Que existem pessoas como Pedro, né? Existem pessoas como Filipe, como André, você olhando a biografia de cada um, né? Rapaz, eu vou te falar, o meu caráter era horrível. Glória a Deus. Era horrível o meu caráter. Eu era brincão, eu era mentira valente, mentira gostosa. Jesus Cristo de Nazaré. Entende? Então, tudo que eu ter feito, você pensar assim, eu tiro. Cara, hoje eu olho para mim e falo assim, eu quero ter sido demais com pessoas da minha vida. Hoje eu não sou a mesma pessoa. Eu estava discutindo com o irmão na rede, através do ex, né, o Estevão, se ele tiver, se ele ouvir esse vídeo, e eu explicando para ele que não, aí ele falando que não crê em Deus, porque a Bíblia, né, qualquer pessoa pode botar. Falei, querido, eu não creio em Deus só porque o que está escrito na Bíblia. Eu creio em Deus porque eu tenho experiências tremendas com Deus. Deus mudou a minha vida, Deus me transformou em outro homem. Não é verdade? Então isso não, você precisa experimentar isso para você poder entender o que é Deus. Não é só ler a Bíblia, a Bíblia vai fazer você se converter. Aí depois de se converter, você vai ser curado, vai ser tratado, vai ser transformado, e você vai ver o que Deus fez. Então eu estava falando para ele, a maior convicção da minha fé, não é só para o que eu leio na Bíblia, é porque o que eu vejo que Deus fez na minha vida. E pode fazer na vida de qualquer um que pedir, que crer. Fala, pastor. Eu creio que o que aconteceu com Pedro foi para mudar, para moldá-lo, né? Para despertar, porque as pessoas muitas vezes não enxergam. É 10 para as 10. As pessoas não enxergam, muitas vezes, os seus erros, não enxergam que estão dando brecha. As pessoas às vezes não conseguem enxergar que estão conseguem semeando enxergar. coisa errada. Exatamente, mas quando a pessoa vem assim, Jesus, né, falou com ele. Hoje nós temos o Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo ainda para convencer Pedro. Jesus teve que Jesus fazer estava ali isso. para convencer. Estava ali. Mas o que Jesus falou? Assim,
Por isso o Senhor está aqui. Então, se não fosse, eu acho que quando Jesus falou para ele, quando você se converter, significa que quando vier o Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue mudar e não consegue se converter por ela mesma, entendeu? Só através do Espírito. Pedro não enxergou. Jesus teve que falar assim, ó, o diabo quis te peneirar, porque Jesus estava ali, então mostrou para ele o erro dele, entendeu? Então, esse é também quando se converter. Ele não era convertido, não tinha Espírito Santo ainda para convencer. E outra coisa que é muito importante para a gente fechar, que falta 10 para os 10, um verdadeiro cristão, um verdadeiro convencido, preste atenção, convertido, aliás, ele não ama Deus, só Deus, né, o divino Deus. Quando a pessoa, um verdadeiro cristão, um verdadeiro convertido, ele ama tudo que Deus é. Aleluia. Você entende? Ele ama Deus, ele ama a misericórdia. Quando ele é um verdadeiro cristão, ele ama a misericórdia, sabe? Ele ama a misericórdia. Ele ama ser misericordioso. Ele ama perdoar. Ele ama o perdão, entende? Ele ama o amor e abomina o ódio. É por isso que eu fico assim, impactado quanto o diabo está conseguindo entrar na igreja, semeando através de WhatsApp, essas redes malucas aí, ódio no coração das pessoas dentro da igreja, meu Deus. Como que a pessoa cheia do Espírito Santo vai, porque vai um espírito de engano, porque é o espírito de engano que bota ódio. Aí vai o espírito de engano botar ódio, eu estou cheio do Espírito, como? Não tem como. Como é que o espírito de engano vai vir botar ódio no meu coração se eu sou cheio do Espírito? Então está faltando o Espírito Santo na vida das pessoas, amado. Verdade. Porque aquele que é verdadeiro convertido ama a natureza de Deus, não ama só Deus, ama Deus em tudo. No seu amor, na sua misericórdia, né? Na sua longanimidade. Você é longânimo com o seu irmão, mesmo que ele erra com você. Você está junto com ele para ajudar ele. Você não desiste dele. Fácil, não é verdade? Você ama toda a natureza de Deus, não é? Amor, eu repito. Então, isso vai ser notório na vida dessa pessoa. Entende isso, querido? E eu vejo muitas vezes pessoas que se dizem cristãs que não têm mínima misericórdia. A pessoa fala, meu Deus, sempre ela pode falar isso. Como é que ela pode não sentir misericórdia do que aquela pessoa está passando? Sabe, eu fico simples, sinceramente, eu fico pasmo. Então o que acontece, querido? Uma verdadeira, de novo, hein? Uma verdadeira conversão, não é, filho? Aqui pode ser até o de fio, filho. O filho está aqui perto, não daria problema nenhum. Esse microfone é bom para mensagem, que eu gosto de andar, mas aqui não tem problema ser fio. Entenderam, amados? Não é verdade? O verdadeiro cristão, ele vai ter as características de Jesus. Olha para Jesus. Jesus tinha toda essa característica. Jesus era misericordioso. Jesus amava. Jesus era longânimo. Tanto era longânimo com Pedro, que Pedro negou 3 vezes. Os outros apóstolos o abandonou. Preguei domingo passado. O único que tinha lá debaixo da cruz, com Jesus, era Maria e João. O resto tudo tinha morrido. Abandonaram no lugar que mais precisava. Quem que fez Jesus? Abandonou eles? Foi atrás deles. Então, um verdadeiro cristão tem essas características. É preciso ter. Entenderam? Alguma dúvida aqui? Em nome de Jesus. Deu 10 horas, amor? Alguma dúvida? Algum complemento? Viram qual é a profundidade? Isso que eu quero que vocês alcancem.
a profundidade de ser um cristão. Tem gente que diz assim, é o que eu digo que é uma das frases mais demoníacas que pode haver dentro da igreja. Vocês lembram o que eu falei? Mais demoníaca, mais diabólica que pode ter dentro da igreja. Que vai tudo contra todo o princípio, propósito que Deus criou a igreja. Vai contra tudo isso. Eu faço para Deus, não faço para homem. Sabe por quê que ela está dizendo isso? Porque ela quer só Deus. Olha como isso é demoníaco. O diabo plantou no coração que ela quer só Deus. Quer dizer, ela quer só Deus, ela quer só a bênção de Deus. Ela quer só ir para o céu. Ela não quer ir para o ferro. Ela não ama o irmão, ela repudia o irmão. Ela chega e não fala com ninguém no culto, chega falando com ninguém e vai embora sem falar com ninguém. Vocês entendem isso? É demoníaco, isso as pessoas não se dão conta. Quantas vezes você já ouviu pessoas falando isso? A pessoa está toda machucada, doente, cheia de brechas espirituais, porque sentimentos são brechas. E ela nem nota, irmão. Ela está tão doente que ela nem consegue ver o quanto ela está doente. Porque um verdadeiro cristão ama o seu próximo, ele quer estar junto do seu próximo, ele quer estar ajudando. Ontem teve evangelismo aqui, os irmãos evangelizando, ajudando aquele que está na treva ainda. É isso que o Espírito Santo nos leva a fazer. Eu estou doente, essa doença às vezes me deixa ali, né, que eu fico limitado, mas nessa limitação, Deus me deu a estratégia de evangelizar pela rede. Quantas pessoas alcanço pela rede? Então, meus amados, o Espírito Santo leva você a amar o seu próximo, cara, não tem como. Se você não ama o seu próximo, eu vou passar, você precisa rever, porque você pode estar na mesma situação de que Pedro, apenas convencido. Pastor, ontem eu estava conversando com uma família justamente sobre isso, sobre eu te perdoo, mas eu não quero vir contigo, eu não quero ficar perto de você. Que perdão é esse? Não é que eu estou falando assim, não é perdão, então não é perdão. Se a pessoa perdoa a outra, mas não quer conviver com a outra, quer comunhão com a outra, não é perdão. É uma desculpa de afastar ela da pessoa. Não, perdoei, da boca para fora. O coração ainda está contaminado. Agora, quando uma pessoa, existe um problema com uma pessoa, igual o irmão está falando, eu te perdoo, mas não vou ser igual eu era contigo, vou ser limitado. Isso é certo? Eu vou responder com o que a palavra diz. A palavra diz assim: se você tem alguma coisa com o teu irmão, uma rixa, vocês dois, senta com ele, você e ele, fala com ninguém, fala para ninguém, não sai falando para a torcida do Flamengo, lá. Eu não vejo que aquela gente que é até cínico. Irmão, você orar, bota a igreja inteira para orar para o irmão, mas não fala para o irmão. Isso é maligno. Você vai, o que a Bíblia manda fazer? Eu pegar, sentar com o meu irmão, eu e ele, separado, e conversar. Olha, irmão, você fez isso, fez aquilo. Talvez o irmão nem falou sem querer, né? Nem notou que falou. Aí você dá a oportunidade de pedir perdão para você. Ou você sentiu que errou com o irmão, você chega com o irmão, me perdoa, cara, eu falei aquilo ali. Aí, irmão, você falou, nem notei não, mas me perdoe, eu errei, me perdoa, eu não quero, né? Entende? Aí vocês dois dá para você consertar. Mas você vai conversar com o irmão, aí o irmão não perdoa não. Cara, você quer sair daí, ele te ofende, mas aí a Bíblia manda eu ir lá e pegar uma testemunha, mas sozinho, pegar com o irmão e ir junto comigo. Aí chega lá, eu vou pedir perdão, vou tentar me consertar com a pessoa, porque eu não posso ficar errado com ela. A Bíblia diz: se você tiver alguma coisa com o teu irmão, for depositar, oferta, deu na setaneira, eu dou oferta, olha como é coisa séria.
Aí você vai ofertar, a Bíblia diz, deixa lá o seu dinheiro no gasofilácio, nem coloca no gasofilácio, deixa ali do lado, conserta teu irmão, depois você vai e me oferta a mim. Senão nem aceita a tua oferta. Então você precisa consertar. Então você vai lá e vai levar o testemunho. Ele faz a mesma coisa. Aí você vai e leva a igreja. Mas não é levar a igreja, né? Você pegar e expor o irmão aqui na frente de uma assembleia, né? Eu acho isso aí que não quer dizer. Quem representa a igreja? Que autoridade da igreja? Você vai chamar o pastor, aí o pastor, né, em sigilo, para não expor o irmão, não expor ninguém, não expor a situação, eu vou dar, só para me fechar. Aí aí ele faz a mesma coisa. Amém. O pastor vai falar, você, pelas testemunhas, falou que fez a mesma coisa, eu vi acontecer. Amém. Deixa, né? Mas você continua o quê? Amando ela. Você continua andando com ela. Você continua, né? Dando a paz do Senhor para ela. Meu irmão, teve gente que xingou a gente, chamou a gente de satanista. Pelo telefone, mandou a pastora, chamou de Satanás. Ser pastora do Satanás. Aí ela falou isso, amor, falou, meu Deus, vamos orar por ela. Aí eu passo caminhando, ela caminha. Ela fez parte da igreja aqui. Ela caminha, eu falo, Pai do Senhor, minha irmã. Ela não respondia, não. Aí toda vez eu falo, Pai do Senhor, minha irmã. Ela não respondia, hoje ela responde. Pai do Senhor. Já está quebrantando. Você está me entendendo? Agora, se você ficou sabendo que o irmão te traiu, o irmão te traiu, era seu amigão, aí te traiu, você falar, perdoou ele, tudo, né? Aí você fala, aquela parte, né? Ele te traiu, aí você foi lá, aí ele pediu, você conversou com ele se consertou e tal, mas preste atenção, você vai confiar mais nele? A Bíblia manda esse irmão, quando você vai lá, tenta consertar. Esse irmão que não quis. Esse irmão que mandou, foi o pastor, não quis. A Bíblia manda tratar essa pessoa como um gentio. O que é tratar como um gentio? Gentio quer dizer aquela pessoa que não é da igreja, está chegando agora, o visitante. Aí você tem que pensar, trata como um gentio, não é você não querer falar com ela, muita gente interpreta isso errado. Interpreta isso errado, corta relação. Não! Como é que você trata um gentio, uma pessoa que está chegando na igreja? Eu já abraço e beijo ela ali na porta. Não é verdade? Então tratar como um gentio. Você vai tratá-la com amor, vai abraçar ela, vai beijar ela com toda a sinceridade. Mas agora você vai sentar com ela e vai falar do problema que você está tendo no seu casamento com ela. Essa é a diferença, por isso tratar como gentio. Eu não vou pegar uma pessoa que entrou na igreja hoje, nunca vi na vida. Aí sentou ali o visitante, acaba o culto, a visitante vem cá. O cara está passando uma luta lá em casa com a esposa, cara. O cara está nessa, então eu vou entrar na igreja. Você entende? É isso que Deus quer dizer. Tratar como gentio, entende, irmão? Aí qual a relação que você vai ter com ela? Você vai tratá-la bem, você vai amá-la, você vai orar por ela, mas não dá mais para você compartilhar coisas profundas com ela, tratar como gentio. Não é verdade? Fala, diaconisa, por favor. Então, pastor, isso daí é na minha família. Eu sou a 13ª filha. O mais novo, que fiquei ligado da casa, o mais novo faleceu, né? A minha irmã mais velha, ela não gosta de mim desde quando eu nasci. Já nasci, ela não me gostava. Então, eu nem sei. É uma coisa assim, que quando a minha mãe foi grávida, ela já vem vindo até hoje. E eu já fui na casa dela, já pedi perdão. O meu marido até falou, você não tem que ir lá. Eu falei assim, eu vou. Ela com Deus, eu já pedi perdão para ela. A minha, ela é evangélica, tá, pastor, da Batista. E aí, já fui na casa dela, já fui em todo lugar, assim. Quando tem uma reunião da família, ou aniversário do sobrinho, ou sobrinha, aí se eu chegar e ela me ver, ela não entra, ela vai embora. E se ela estiver lá, eu entrar, ela pega a bolsa
Eu abraço. Isso é normal? Não. Isso não é normal. Agora está falando, né, porque a pessoa que está gravando aqui vê, né? E tem uma irmã que até é evangélica, que ela não gosta de você ao ponto de você chegar no lugar e ela sair. Isso é normal? E na casa Não dela, é. se eu chegar assim agora, eu nem tenho ido lá. Mas assim, é muito difícil. Meu pai morreu, né? E meu pai sempre falava, ela é a que mais precisa de vocês. Porque ela é a que mais, menos gosta da gente. E a gente, assim, graças a Deus, a gente, claro, irmãos a gente discute e tudo mais, mas um pede perdão, fala que ama, daqui a pouco tá todo mundo bem, esquece tudo. Mas ela não, eu não sei o que aconteceu. Né? E a minha irmã, que é mais velha que eu, pouco tempo, acho que 2 anos, ela chegou uma vez e falou com ela, falou comigo, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ser revoltado, porque quando a mãe morreu, ninguém queria a gente, principalmente eu, ninguém queria ele. Aí uma irmã foi a outra foi a outra, só que eu, caçula, ninguém quis, não sei porque eu era rebelde. Aí o que aconteceu? Ninguém quis, meu pai ficou, minha avó falou assim, eu não assumo compromisso, mas Deus é tão bom que eu não precisei de ninguém, nem mesmo, né? E eu, assim, com 13 anos já fui embora morar no Rio, trabalhar, e, né, tô fora de casa com 45 anos até, né, já tenho minha casa, meu filho, meu esposo, né? Então, e assim, ela não adianta. Meu pai era vivo, a gente ia na casa dela. Vamos supor, uma vez, o que aconteceu? A gente foi na casa dela há muito tempo, o menino era pequeno. Eu fui lavar a louça na casa dela, aí eu lavei. Quando a gente virou as costas, a gente, né, fingiu que estava ali, eu também, a outra irmã, e voltou, o que aconteceu? Ela pegou as vasilhas todinha e foi pra lavar. Entendeu? E se eu chego na casa dela assim, nossa, ela fica toda desnorteada. E eu chego toda normal, vou abraço ela, entendeu? Eu já pedi perdão. A minha irmã, o que tinha de gente perto de mim, não foi numa casa só não. E não foi só na casa dela. Aí ela só fala assim, quem tem que perdoar é Deus. Eu falei, mas se meu irmão, eu peço perdão pro meu irmão, a palavra de Deus fala, se meu irmão não perdoar, tão pouco Deus vai perdoar você. O pecado que você Porque fez. eu estou pedindo perdão por uma coisa que eu nem sei que aconteceu. E você tem ódio de mim? Ore por ela, filha, porque isso não é normal. Então, e a gente já pelejou. Nossa, Ela está aprisionada de um demônio que não deixa liberar perdão para você. E assim, mas ela conversa com outras irmãs. E assim, Agora você continue fazendo como você está fazendo a sua parte. É o que Deus manda, acabei de falar com a ele. filha dela, que é a enteada dela, assim, que ela pegou para criar, regula minha idade, a gente brincava. Como que eu, como criança, vou fazer uma coisa, sendo que ela é mais velha e eu nasci só depois dela já era casada? É estranho. Estranho, né? Entendeu? E assim, agora minha outra irmã falou assim, era pra a gente ter tanto assim, chatear, não raiva nem mágoa, né? Mas assim, pra gente ficar, porque a gente ficou, né, sem mãe, a gente precisava dos carinhos dos irmãos mais velhos, né? Cuidar da gente. A gente não tá nem aí, a gente quer ficar mais junto uma da outra, quer conversar. Às vezes a gente passa tempo sem se ver, mas a gente sabe que tem que ligar uma pra outra e precisar, vai estar junto. Ela não, ela já é. Orar por ela. Já falou, já perguntou, já tentou, continua agindo como você, sem nada no teu coração, abraça ela e ore por ela. Teve uma vez o meu irmão que ela não via há muitos anos. Eu peguei ele, levei ele dentro da casa, peguei outra irmã, levei dentro da casa. O que eu trouxe para te ver? Aí o que acontece? Igual a gente está todo mundo sentado. Aí eu chegar, por exemplo, e ficar aqui. Aí meus irmãos vai, senta, ela cumprimenta todo mundo. Aí ela tem receio de vir me cumprimentar. É isso aí. Entendeu? Glória a Deus. E é assim, eu já achei toda, né, brincando e tudo mais, mas é assim, mas, né, água mole, pedra tudo, tanto bate até que flui, né? Um dia ela vai ser Em nome de Jesus. Eu tenho uma irmã muito difícil também, filho. Só que a minha irmã não quer saber de Jesus, né? Não é mas a cristã. irmã, ela tem É, pois é.
Mas a irmã não quer. Então, o que acontece? Às vezes eu sou meio duro com ela, né? A pastora estava até falando para ela esses dias, que eu sou meio duro porque eu não concordo de tudo errado que ela faz. Eu converso com ela sim, mas não o ponto, né, de eu estar, né, de estar assim, de concordando com o que ela faz, porque é muita coisa errada. Errada demais, cara, não dá. Então ela tem que ver em mim que eu estou reprovando do que ela está fazendo. Você entende? Eu não posso falar aqui por questão de lealdade, mas é grave. Mas e os seus irmãos questionam ela? A questão questiona ela por não conversar com você? Então, é porque assim, as minhas irmãs também já pelejou, entendeu? A gente vai, mas mesmo se eu falar, esquenta a cabeça não, o que Deus fizer tá feito, se Ele fizer também tá feito do mesmo jeito. Porque isso aí, o que vai acontecer? É Deus com ela agora, porque a minha parte eu já fiz. A sua consciência está limpa, não está? Então, eu não sei o que aconteceu, porque eu não me lembro por gente, né, de ter assim, uma amizade igual tem com as minhas outras irmãs mais velhas, né? Então, e com meus outros irmãos. Então, eu não sei o que aconteceu. Então, não tem, eu pedi perdão por uma coisa que eu Você não já sei. perguntou e ela não quer falar? Não fala. Eu falei assim, então, Aí fica não sei, difícil. minhas irmãs mais velhas, Ó, só mais olhando. velhas do que eu, que convivia mais comigo, não sabe. Eu falei assim, então como que eu vou saber? Então, é só Continue Deus. agindo como está, sem deixar nada entrar no teu coração. Viu ela, abraça ela, vai na casa dela e Deixa eu trabalhar. deixa Deus fazer. Uma hora, Mas quando eu chego, que ela me se ela se arrepender. que é uma coisa de louca. É como se fosse assim, eu fico assim, meu Deus do céu, só Jesus, cara. A gente ri, mas acaba sendo engraçado. Ela se transforma totalmente. Todo mundo que está perto vê. Isso não é normal. Não é. Então, ora porque é uma coisa espiritual para mim. E ela, assim, ela faz obras, gosta de outras pessoas, assim, entendeu? Gosta da minha irmã, entendeu? Cuida. É uma pessoa muito boa, mas o negócio dela, ela me vê. Eu acho que ela prefere ver outra coisa do que me ver. Repreende. Jesus. É melhor você nem falar o que ela vê. Amém. Deu a Deus 10 horas aí? Então vamos orar, né, amados? Foi maravilhoso, não foi? É isso que eu quero das escolas dominicais, que vocês consigam um capital profundo, sabe? Levar a entender coisas mais profundas, porque não podemos estar em Deus, amados, preste atenção, com coisas rasas, um relacionamento raso. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus, o conhecimento da profundidade com Deus, para a gente estar firme. Não é à toa, eu sempre digo, não é à toa que Deus coloca lá, botou Isaías 61, carvalho de justiça, plantado por mim pelo Senhor, para a sua glória. Aí carvalho, vamos pesquisar, carvalho daquelas já foi preguei, quanto mais alto ele é, mais profundas as raízes. Então precisamos ser carvalho dessa forma. Amém? Quem sentiu desejo no coração pode orar, em nome de Jesus, para estarmos terminando a nossa escola. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Amém, profundidade Jesus. das tuas revelações aos nossos corações esta manhã. Amém, Deus. Em nome Deus. de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Nós queremos, Jesus. Pai, ser grato porque o Senhor tem nos sustentado. É, Tem Deus. guardado, tem feito aquilo que lhe apraz, ó Em Deus. nome Deus, de em nome Jesus. de Jesus Cristo, abençoa cada um aqui nesta manhã. Aleluia. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leva em segurança. Em Abençoa nome também de o nosso Jesus. pastor, continua dando saúde. Amém, sabedoria, Deus. entendimento com toda a sua família. Amém, Para a honra Senhor. do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. À noite nós estamos aqui, pode dar pausa ali.